Oi, gente. Hoje eu gostaria de falar sobre o resgate de um homem da Anne Grace. Esse aqui é um romancinho de banca, daquele estilo da nova cultural. É fácil de encontrar esses romances em sebo, mas eu acho que esse daqui ele vale um vídeo resenha ou uma conversa a respeito dele por alguns aspectos que eu quero falar. O primeiro deles é que ele ele tem um contexto histórico muito legal, que é a partir da Guerra de Waterloo. E ele trata os personagens como muito humanos, os que estão envolvidos nessa batalha, que é o protagonista. Ele volta da batalha machucado e ele acaba com um noivado desfeito porque a noiva não aceita ele do jeito que ele voltou. Tu tem uma mocinha aqui que ela acaba perdendo tudo com a morte do pai e dos irmãos. E ela literalmente ela acaba sem poder o que fazer. E com um pequeno mistério, assim, que vai meio que encaixando e costurando a história entre esses personagens. Mas o que eu quero mais destacar nesse livro aqui, que é o que eu mais gostei, na verdade, é o fato do protagonista e da mocinha eles se conhecerem e do ter não só um envolvimento romântico, mas também um envolvimento de amizade muito forte aqui. Tu tem aquela sensação de estar realmente conhecendo pessoas, de estar realmente conhecendo personagens. Eu gostei muito do plano de fundo desse livro, da descrição dos lugares da casa. Eu achei que a autora meio que acertou em cheio quando ela começa a falar a respeito de como os personagens se envolvem e acabam tendo o envolvimento romântico, mas também eu gostei muito dos personagens secundários desse livro. A avó dele é uma lady daquelas que, pela idade, pela própria posição social, ela tem uma liberdade de fala muito grande. E isso traz uns toques humorísticos para a história. Tu tem também personagens muito humanos aqui, com defeitos, com qualidades, que é uma coisa que às vezes os romances esquecem de colocar, né? Tu tá lidando com pessoas e as pessoas elas são imperfeitas. E esse romance é um bom exemplo disso. Mas por que eu destaco esse daqui? Porque hoje em dia eu, como uma boa leitora de romances, e que eu tenho percebido que muitas autoras fazem isso, é que elas não fazem com que os personagens realmente se conheçam. Eles acabam tendo aquele envolvimento, acabam tendo aquele um fato leva outro fato, que leva outro fato, que leva outro fato, mas eles não se conhecem. Eles acabam não sabendo seus gostos pessoais, seus gostos materiais, assim, preferências. E aqui tu não tem isso. Tu tem duas pessoas que elas acabam se conhecendo, seus defeitos, suas qualidades, suas formas de ver a vida, a própria relação que os dois têm com o próprio envolvimento romântico que acontece um fator X assim, eles acabam refletindo sobre o passado e é bem legal de se ver. E eu queria dar destaque para isso e até mesmo mostrar essa capa que eu achei muito bonitinha, apesar de não ter muito a ver com a história. Eu achei muito bonitinha e dizer que às vezes tu não precisa de uma grande história para fazer um bom livro. Eu acho que às vezes tu precisa mais de talento, de vontade de contar uma história e principalmente de tu entender que as pessoas elas são falhas. E eu acho que esse daqui é a grande maceta desse livro. É tu entender que as pessoas são falhas, que elas têm defeitos e que elas têm qualidades. E fica a dica para um livro ótimo para cura de ressaca literária. E é isso, sim. Beijo grande e boa leitura.